O número 13 tem sido associado a sombras e desconfiança em muitas culturas ao longo da história. Na última ceia, haviam 13 pessoas, contando com Jesus, sendo que Judas, era um traidor. E essa ceia aconteceu em uma sexta-feira. No Apocalipse, o capítulo 13 é onde o número do anticristo e da besta, o 666, é mencionado. A Cabala, uma ramificação do esoterismo relacionado ao judaísmo, lista 13 espíritos malignos. E até mesmo na mitologia nórdica, Loki, o deus do fogo e da travessura, é conhecido como o 13º convidado em algumas escrituras. Além disso, a sexta-feira também tem sido associada a eventos sombrios. Na tradição cristã, Jesus Cristo foi crucificado na sexta-feira. Alguns estudiosos da Bíblia acreditam que Eva tentou Adão com o fruto no sexto dia da semana, levando-o para o pecado. E ainda a história de que Abel foi assassinado por Caim, seu irmão, numa sexta-feira. Essas histórias da origem do nosso medo da sexta-feira 13 são até legais. E não, a origem dessa tradição não está no Jason dos filmes. Mas eu gosto mesmo é da história que fala da maldição lançada pelo cavaleiro templário Jacques de Molay contra o Papa Clemente V e o rei Filipe IV. E essa é a história do vídeo de hoje. Mas antes, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para receber os avisos de novos vídeos. Lembrando que tem vídeo novo toda terça-feira às 8 da noite aqui no YouTube e também toda quinta-feira no mesmo horário tem live. Então, bora pro vídeo. Após o término da Primeira Cruzada, no ano de 1099, um cavaleiro francês da região de Champagne, Hugues de Payens, fundou uma milícia chamada os Pobres Cavaleiros de Cristo em 1119. Essa milícia era composta por nobres e voluntários católicos com a missão de proteger os peregrinos ocidentais que visitavam os locais sagrados na Terra Santa onde Jesus havia passado, especialmente o Santo Sepulcro. Devido ao grande sucesso de Hugues de Payens e do seu exército cada vez mais numeroso, a milícia se transformou em uma ordem militar e religiosa conhecida como Ordem dos Templários. Essa ordem foi oficializada no ano de 1129 pelo Papa Honório II no Concílio de Troyes, na França. A Ordem dos Templários tinha total independência financeira e moral em relação aos reis do Ocidente e teve como objetivo principal a expulsão total dos invasores muçulmanos da Terra Santa e a proteção da cristandade no Oriente. A Igreja Católica considerava que a guerra em defesa da glória de Cristo e da salvação era justa e permitida, enquanto que a guerra por motivos materiais era considerada ilícita. Por esse motivo, foram criadas regras para os soldados que também eram monges e que ficaram responsáveis por defender os valores espirituais, morais e éticos da Igreja Católica e de Deus. E existiam 3 regras. A primeira regra se baseava em regras anteriores, redigida por São Bento, fundador da Ordem dos Beneditinos no ano de 529, incluindo a castidade, pobreza e obediência à Igreja Católica Romana no Ocidente e do Oriente. A segunda regra determinava que qualquer homem, independentemente de ser nobre ou pobre, que participasse de pelo menos uma cruzada em sua vida, estaria livre de todos os pecados cometidos na terra e purificado para entrar no reino do Senhor. E a terceira regra era de lutar até a morte em nome de Jesus para conquistar as riquezas do céu. Depois de serem expulsos da Palestina pelos muçulmanos cerca de 200 anos depois, os templários estabeleceram-se em países da Europa, liderados por uma organização bem estruturada de mestres e grão-mestres. Mas eles acabaram se afastando dos aspectos divinos e sagrados do Oriente e passaram a se concentrar nos aspectos econômicos e financeiros do Ocidente. Depois de receberem consideráveis doações da Igreja, tesouros, propriedades e dinheiro de todas as cortes da Europa, os templários deixaram de estar preocupados com a defesa dos ideais cristãos e do poder temporal da Igreja e passaram a se concentrar em acumular o máximo de riquezas para controlar as autoridades reais que os procuravam para financiar guerras particulares e expansões territoriais, sem qualquer ligação com a Igreja. Como resultado, os Templários se tornaram uma das principais instituições financeiras do Ocidente, agindo como os banqueiros de Deus
e emprestando grandes quantias de dinheiro a vários monarcas, incluindo o rei da Espanha, Jaime de Aragão, Henrique III, rei da Inglaterra, e principalmente o rei da França, Felipe IV, conhecido como o Belo. Em 1297, Felipe IV, com uma dívida colossal com os Templários, pediu ajuda ao Papa Bonifácio VIII para negociar a isenção parcial ou total da dívida. No entanto, o Papa não deu atenção ao pedido de Felipe IV, o que levou o rei a iniciar uma campanha difamatória pesada contra ele, chegando a enviar um pequeno exército para capturá-lo em Roma. Felipe IV exigia a renúncia imediata do Papa, pois considerava que o seu poder temporal, que havia recebido diretamente de Deus no dia da sua coroação, era superior ao poder espiritual da Igreja e ao papel do pequeno representante da Igreja na Terra. O Papa Bonifácio VIII, que acreditava exatamente o contrário e sabia da chegada do exército francês, fugiu de Roma. Encontrado no interior da Itália, o Papa Bonifácio foi espancado e torturado, mas sobreviveu graças à intervenção da população local que o libertou dos seus agressores. No entanto, um mês depois de ter sido agredido e de ter excomungado Felipe IV e o seu ministro-chefe da Guarda Real, Guilherme de Nogaret, Bonifácio VIII acabou morrendo devido aos ferimentos sofridos. Um novo Papa foi eleito, o italiano Bento XI, mas como também não colaborou com a política de Felipe IV, foi encontrado morto, provavelmente envenenado, 8 meses depois de ter sido eleito. Em 1305, Felipe IV finalmente conseguiu indicar e forçar a eleição de um Papa francês, o Papa Clemente V, e mudar a residência papal do Vaticano para Avignon, na França, o que lhe permitiu controlar a Igreja de acordo com as suas intenções. O rei, ainda muito endividado e interessado em recuperar a riqueza dos Templários, como moedas de ouro e prata, pedras preciosas, joias, propriedades e terras para suas próprias finalidades, buscava por todos os meios uma forma de atacá-los. Com a ajuda do fiel Papa Clemente V, ele tentou se infiltrar na Ordem dos Templários, pleiteando ser escolhido como grão-mestre a título honorário, na esperança de poder manipulá-los por dentro. Só que foi categoricamente recusado por Jacques de Molay, o verdadeiro grão-mestre do Ocidente, que conhecia as más intenções de Felipe IV e principalmente o seu desejo de não pagar a enorme dívida que tinha com a Ordem. Desde então, Felipe IV, agindo a serviço do Papa, começou a espalhar sua rede de intrigas pela França. Ele mandou subornar e libertar de uma prisão o renegado templário Esquier de Florian, com o intuito de que ele divulgasse mentiras, heresias e falsos testemunhos sobre a Ordem dos Templários e os seus seguidores para a população. Felipe IV também organizou minuciosamente seu plano, inventariando todos os bens, tesouros, propriedades e os principais nomes franceses envolvidos na Ordem, e mandou que o seu ministro e homem de confiança, Guilherme de Nogaret, prendesse todos. Foi a maior operação militar realizada no país, onde milhares de templários foram presos por todas as partes do país, no mesmo dia e ao mesmo tempo. Esse fato aconteceu no dia 13 de outubro de 1307, sexta-feira, e ficou marcado na história como um dia amaldiçoado pelos seguidores da Ordem dos Templários. Em Paris, dos 140 templários presos por Guilherme de Nogaret, 134 confessaram, sob tortura, que renegavam a Cristo, que praticavam rituais de magia negra em reuniões noturnas e secretas, que recusavam o sacramento, que praticavam idolatria e rituais obscenos, entre outras atrocidades. Muitas outras prisões se seguiram por toda a França. A maioria dos presos, quanto diante das autoridades do rei, confessavam os crimes inventados, mas na presença dos enviados pelo Papa se retratavam, porque eles acreditavam que somente Clemente V poderia pleitear a inocência e defendê-los do mal, já que ainda faziam parte de uma ordem eclesiástica protegida e financiada pelo Papa. No entanto, eles se enganaram, pois o Papa os deixou abandonados em suas prisões. O julgamento, que culminou na condenação do grão-mestre Jacques de Molay e de seus companheiros, seguiu as diretrizes ordenadas pelo rei Felipe IV e não pelo Papa Clemente V, como deveria ter sido. Embora Felipe IV tenha conseguido recuperar muitas terras e propriedades por toda a França, o cruel rei nunca encontrou o tesouro sonhado nas sedes dos Templários. Irritado e decepcionado,
pressionou o Papa a ordenar a abolição total da ordem na França, o que aconteceu em 22 de março de 1312. Em 18 de março de 1314, Jacques de Molay foi queimado vivo na Ilha dos Judeus. A lenda da maldição de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, é famosa. Conforme a história, antes de morrer na fogueira, Jacques teria olhado fixamente para o Papa Clemente V e para o rei Felipe IV e pronunciado uma maldição contra eles. Ainda conforme a lenda, o Papa Clemente V acabou morrendo por asfixia em abril de 1314, e o rei Felipe IV, em novembro do mesmo ano, vítima de um acometimento parecido com o que conhecemos hoje como AVC, durante uma caçada. Seus 3 filhos e o seu neto também teriam morrido em um período de 12 anos sem deixar descendentes para o trono. É importante lembrar, no entanto, que essa história é apenas uma lenda e que não há evidências concretas, evidências historiográficas de que ela seja verdadeira. E você, conhecia essa história ou achava que Sexta-feira 13 era só o nome de um filme? Me conta aqui nos comentários qual é a sua maior superstição na Sexta-feira 13 e depois não esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like no vídeo para me dar uma força. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.